Olá, pessoal! Sejam todas e todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre a semana astrológica que vai de 1º a 7 de junho. Uma semana super especial, porque a gente tem eclipse, tem conjunção Vênus-Sol, tem quadratura Vênus-Marte, tem um monte de coisa acontecendo. O mundo, aliás, está pegando fogo, né? Então, é uma semana que traz muitos acontecimentos atípicos. E a gente começa a semana já com a quadratura de Vênus a Marte. Vênus e Marte são os dois amantes arquetípicos. Na terça-feira, no dia 2 de junho, Vênus, que está retrógrada em Gêmeos, faz a quadratura exata a Marte em Peixes. Eles ensaiaram algumas semanas atrás um namorico, quando Marte ainda estava em Aquário e Vênus acenou com a possibilidade de um trígono que não se concretizou. Agora, eles não apenas estão flertando, como estão brigando. Então, a semana começa bem sensível, bem belicosa, especialmente nas nossas relações. Então, a gente não está muito predisposto a conciliações e a acordos, muito pelo contrário, a gente está pronto para a briga. E, especialmente nas relações, a gente precisa ter uma atenção maior com os diálogos, com o que é colocado, porque há uma propensão muito grande a conflitos, muito mais do que a acordos. Na quarta-feira, Vênus faz a conjunção inferior ao Sol, que é o ponto alto do ciclo de retrogradação de Vênus. O que isso significa? Eu vou agora compartilhar aqui a minha tela. Vamos olhar esse mapa da conjunção de Vênus e Sol. Então, aqui está a conjunção Vênus-Sol, que acontece no dia 3, na quarta-feira, no grau 13 e 35 de Gêmeos. Então, atenção, você que tem planetas nesse grau, especialmente dos signos mutáveis, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, porque se você tem planetas nesse grau, você é especialmente afetado por esse ciclo de retrogradação de Vênus. Claro, se for em Gêmeos, então, prepare-se, porque tem muita coisa sendo mexida aí para você. Essa conjunção inferior que Vênus faz ao Sol, como eu disse, é o ponto alto do ciclo de retrogradação. Vênus entrou em retrogradação no dia 13 de maio, ela ainda ficou vários dias aparecendo no céu noturno, logo depois do pôr do Sol, ainda como estrela vespertina. Algumas semanas depois, ela desapareceu do céu noturno e agora, quando ela está conjunta ao Sol, ela está completamente sumida do céu, porque ela está obscurecida, queimada pelos raios do Sol. Quando ela faz essa conjunção ao Sol, na mitologia diz-se que ela morre, ela desce ao mundo inferior. Então, é um momento de profunda introspecção para nós, onde a gente precisa realmente aproveitar para fazer essa grande revisão das nossas relações, dos nossos valores pessoais, do nosso senso de valor pessoal e ainda também do princípio do prazer. O que é o prazer para nós, como nós nos relacionamos com esse princípio. Portanto, é uma semana, ela é muito introspectiva desse ponto de vista das relações afetivas e dos acordos e negociações. Não é uma semana favorável para conversas, para DRs, porque a gente está tudo muito sensível. A propensão a uma conversa virar discussão é muito grande. Então, quarta-feira, temos essa conjunção inferior de Sol e Vênus, um dia muito importante de fato, um dia de muita sensibilidade. Vamos ficar atentos. E é interessante porque essa conjunção acontece numa quadratura muito próxima a Marte. Lembra que Vênus fez quadratura a Marte no dia anterior. Então, aqui, de novo, o clima está muito sensível, o clima está muito suscetível, está muito irritado, e a gente faz muito bem se ficar pianinho aí nas nossas relações. De qualquer forma, é momento de a gente repensar qual o significado dessas relações para nós, se elas estão valendo a pena ou não. Depois disso, no dia 5, sexta-feira, nós temos o eclipse parcial da Lua acontecendo a 15 de Sagitário. Felizmente, é um eclipse parcial, o que diminui um pouco a potência dele, porque ele está também bem chatinho. Aliás, todos os eclipses
temporada, eles estão bem difíceis, então a gente precisa se acautelar bastante. Esse eclipse, como eu disse, acontece a 15 de Sagitário. Aqui a gente vê a Lua, é um eclipse que acontece conjunto ao Nodo Sul, traz presente padrões do passado. Um eclipse lunar significa a Lua está eclipsada. A Lua representa o passado, o nosso lado mais instintivo, as questões mais inconscientes. Quando a Lua está eclipsada, o passado ele dá lugar, a gente precisa estar muito consciente de coisas agora, no aqui e no agora. Porém, como esse eclipse ocorre no Nodo Sul, talvez a gente esteja muito consciente no nosso presente de situações que aconteceram no passado, ou talvez situações do momento atual acionem algumas lembranças, alguns padrões antigos. Por isso, a gente precisa estar muito atentos, porque um eclipse acontecendo no Nodo Sul sinaliza um momento, a gente tem a oportunidade de mudar esses padrões antigos, esses padrões do passado. Porém, há o risco de a gente voltar a eles. Por isso que a gente precisa ter muita atenção. Esse eclipse, a Lua está a 15 de Sagitário, fazendo oposição a essa conjunção Sol-Vênus em Gêmeos. Então, Lua e Vênus estão brigando. Há uma propensão aí a muitas rivalidades, especialmente rivalidades femininas. As duas, Lua e Vênus, estão quadrando Marte e Netuno, então dá uma sensação de um clima muito confuso, de muito caos, tá? Muito caótico, muito bagunçado. E aí a gente realmente precisa ter muita atenção, porque a gente está num cenário, num contexto ainda de pandemia. Por isso a gente precisa se proteger bastante, porque essa quadratura aqui, o Marte em Peixes, Netuno em Peixes, não favorece. Traz uma sensação de muita dispersão, num clima muito caótico, como eu já disse. Esse eclipse ele pertence à série Saros Lunar 111. É uma série que também é uma série muito parecida com esse eclipse de agora, porque essa série começa exatamente com o eclipse da Lua em Sagitário. Essa série fala da exploração da boa-fé das pessoas, espertalhões tentando levar vantagem sobre pessoas ingênuas, de esperanças muito frustradas, de desilusões, um clima muito fascista, um clima de muito fanatismo religioso. E ainda a gente tem Júpiter no ponto médio entre Marte e Netuno. É uma série que fala de uma vitalidade muito baixa, de possibilidade de problemas de saúde e também de perdas que a gente pode ter tanto no sentido material quanto de outra natureza. Portanto, é uma família de eclipses bem chatinha, bem difícil, e a gente precisa se cuidar muito. Esse eclipse, ele traz também uma sensação muito forte de inibição, de inadequação, o indivíduo muito fragilizado, muito vulnerável. A gente tem Quirón como ponto médio entre Sol e Saturno. Então, tem uma sensação de desvitalização, de debilidade. E, de novo, isso não é nada legal quando a gente pensa que estamos vivendo um cenário de pandemia. Netuno está no ponto médio de Saturno e Urano, o que leva a situações de muito estresse, muita malícia, talvez até falsidade, uma coisa de muita fraqueza, de novo, vulnerabilidade. É um período que favorece contaminações, porque a gente tem Lua, Sol, Vênus, quadrado Netuno, favorece essas contaminações, porque a gente também carece de barreiras e de defesas seguras. Portanto, quem está achando que está tudo resolvido, fiquem atentos, porque a gente pode ter um efeito rebordosa aí nas próximas semanas. No sábado, no dia 6, nós temos o Sol completando a quadratura a Marte. Aqui nós vemos o Sol a 16 de Gêmeos, 16:30 de Gêmeos, fazendo quadratura a Marte a 16:30 de Peixes. Essa quadratura, ela dá o pontapé inicial e já nos dá um aperitivo de como vai ser o ciclo de retrogradação de Marte, que ocorre entre setembro e novembro desse ano.
Essa quadratura, ela é a primeira quadratura que acontece do ciclo que o Sol faz a Marte, esse ciclo que começou no ano passado, em setembro. Aqui a gente tem o Sol fazendo conjunção a Marte, a 9 de Virgem. Foi um estélio muito poderoso que tivemos em Virgem lá em setembro. Tinha Mercúrio, tinha Sol, Marte e Vênus, todos nesse signo de Virgem. Então, esse ciclo Sol-Marte começou lá em 9 de setembro. Agora temos essa primeira quadratura, que é o ensaio para a oposição que o Sol vai fazer a Marte lá durante o período de retrogradação de Marte. Então, mais uma vez, uma semana bem belicosa, com embates com autoridades, com figuras de poder. E a gente também já está vendo o que está acontecendo no mundo, particularmente nos Estados Unidos, a partir da morte do Floyd George. Eu vou lembrar do ciclo de Marte atual que está em andamento. Eu escrevi sobre o ciclo de Marte num artigo que eu publiquei no mês de março. Esse ciclo vigente, que foi inaugurado no dia 1º de janeiro de 2019, ele vale até alguns dias de julho, porque Marte vai entrar em Áries e vai atingir a declinação zero de novo agora em julho. Já vamos olhar esse mapa também. Então, esse ciclo atual de Marte, nós temos Marte conjunto a Quíron. Então, já traz de novo esse tema da vulnerabilidade, do indivíduo se sentindo impotente e o tema principalmente dos excluídos. O tema dos excluídos, que pode inclusive falar de racismo. Nós vemos Marte aqui a zero de Áries, conjunto a Quíron, fazendo uma quadratura separativa a Mercúrio, que estava aqui a 25 de Sagitário. Mercúrio faz quadratura também a esse Quíron aqui. Então, esse é o mapa do ciclo de Marte, lá de janeiro de 2019. Quando a gente olha a astrocartografia desse ciclo de Marte, a gente vê que os Estados Unidos estão, de fato, pegando fogo. Por quê? Exatamente passando sobre a região centro-oeste dos Estados Unidos, nós temos Marte no meio do céu e Quíron também no meio do céu. E por aqui, essas duas linhas cruzam com a linha de Plutão. Do outro lado, exatamente passando sobre Minneapolis, nós temos a linha de Urano no meio do céu. É um cenário que está bastante explosivo, realmente. Nós temos Urano passando no meio do céu. Aqui embaixo, ele também cruza com outras linhas bem potentes, que é a linha de Vulcano. Então, a gente já via, eu falei disso no meu artigo sobre o ciclo de Marte, que os Estados Unidos enfrentariam problemas muito sérios dentro de casa. A gente olha as linhas de Marte na astrocartografia exatamente para identificar onde a ação acontece, especialmente a ação belicosa. E a gente analisa muito isso porque Estados Unidos, historicamente, são o país que geralmente se envolvem muito em conflitos. E dessa vez, eu até escrevi nesse artigo que dessa vez a guerra é dentro de casa. E olha só o que está acontecendo. Aí a gente olha o ciclo de Marte próximo, que começa no dia 11 de julho de 2020, que é quando Marte vai estar mais uma vez nessa declinação zero. Então, esse ciclo traz de novo Quíron em grande destaque. Marte aqui novamente em conjunção a Quíron, só que agora Marte está se aproximando de Quíron. No ciclo anterior, ele já tinha feito a conjunção porque Quíron estava no final de Peixes. Então, aqui a gente vê Marte conjunto a Quíron. Quíron está estacionário nesse mapa. Os dois fazendo quadratura de novo a Mercúrio. Olha esse Mercúrio aí, sempre muito salientado. E neste ciclo de Marte, nós também temos aqui o Sol fazendo oposição a Júpiter e a Plutão. No ciclo anterior, vamos olhar aqui, eles estavam numa conjunção. A gente tinha Sol, Saturno e Plutão em conjunção lá em Capricórnio.
Agora, nós temos o Sol fazendo oposição a todos eles. Então, é, de novo, um ciclo muito explosivo. A gente também tem aqui Urano em grande destaque. Ele está praticamente sem aspectos durante esse período. E olha a astrocartografia, mais uma vez, vamos focar nos Estados Unidos. Olha só como está um barril de pólvora. De novo, as linhas de Marte e Quirón no meio do céu cruzam a região central dos Estados Unidos. Aqui na região oeste, no Pacífico, nós temos Netuno no meio do céu. Eu também falei bastante disso no artigo sobre o ciclo de Marte. E a linha de Urano no meio do céu vai ter se movido aqui para a costa leste, passando bem próximo de Washington. Então, tudo isso daí vai causar muito rebuliço político e econômico nesse país. Então, gente, em resumo, nós temos uma semana fervente, uma semana bastante tensa, de muitas coisas acontecendo. E períodos de eclipses, a gente precisa se precaver, porque, de modo geral, a energia está muito caótica, as coisas tendem mesmo a sair de controle. E nós tendemos a ficar muito mais no modo reativo, impulsivo, que não nos favorece de forma alguma. Eu sempre recomendo para todos os meus clientes, quando se trata de eclipses, que a gente precisa cuidar principalmente de nós mesmos, a gente precisa estar centrados, serenos. E a gente faz isso como? Fazendo meditação, fazendo em oração, usando aromaterapia, florais, tudo aquilo que a gente já sabe que nos ajuda a ficar mais tranquilos e a gente e evitar que a gente entre nessa ansiedade, nessa energia que está meio deslocada, meio solta. Por quê? Períodos de eclipses a gente faz muito bem se a gente evitar entrar na ansiedade e nesse modo muito instintivo e muito impulsivo. Na melhor das hipóteses, quando a gente pode, se ocorre uma crise perto de você, se você se envolve em algum tipo de situação crítica, quando é possível, o melhor é esperar. O melhor é não fazer nada na hora, respira, recua um pouco, deixa a poeira sentar, para você poder tomar uma atitude depois, porque geralmente, no calor do momento, a gente não toma boas decisões e muitas vezes a gente até piora o problema ao invés de contorná-lo. Então, períodos de eclipses, a gente precisa estar mais no estado meditativo, estar mais serenado, a gente tem que ter toda a atenção para não entrar na pilha do mundo, para não entrar nessa ansiedade do mundo. E a gente já sabe que estamos num momento extremamente delicado. Nós estamos vivendo um trauma coletivo por causa da pandemia, o número de mortes no mundo é um número absurdo, é um número altíssimo. Imagina o quanto de pessoas que estão sofrendo por perder familiares. Tem famílias em que morrem várias pessoas de uma vez. Então, nós estamos extremamente traumatizados. É um período de uma dor incomensurável, de um sofrimento incomensurável no mundo todo. É um trauma coletivo que nós vamos demorar muito para superar. Além desse choque imediato, desse número altíssimo de mortes, o medo que nós estamos vivendo também é absurdo. E esse medo não nos ajuda. Então, aliás, eu aproveito para dizer, eu estou falando tudo isso aqui, também não é para colocar pilha para a gente entrar no medo. Pelo contrário, é para a gente cuidar do nosso entorno, da nossa vibração, porque se a gente entra nessa ansiedade, as coisas só tendem a piorar. Pessoas estão ficando doentes, não só pela Covid, mas por estarem tendo ataques de pânico, por estarem tendo problemas relacionados ao medo. Então, a gente realmente precisa orar bastante, melhorar essa nossa vibração, tentando orar, tentando manter a nossa fé,
para a gente não se perder, para a gente não adoecer de outras causas. A gente precisa se proteger, sim, da pandemia, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa cuidar para a gente não criar outros tipos de problemas, outros tipos de doenças associadas ao medo e a esse trauma tão terrível que nós estamos vivendo, que a gente está atravessando. E que a gente já sabe, por tudo que a gente está vendo, que demora um pouco mais a passar do que a gente pensou inicialmente. Então, mais uma vez, para essa semana, o que a gente precisa fazer? Se proteger um pouco mais, realmente é um período que está mais propenso a contaminações e, para isso, a gente precisa se cuidar mais, fazer o que estiver ao nosso alcance, cuidar da nossa energia, da nossa vibração e também, no que tange aos relacionamentos mais próximos, de novo, aí continuamos nesse grande momento de revisão a respeito das nossas relações, a respeito da comunicação nas relações e de tudo que tem a ver com nossos relacionamentos na nossa vida. Bom, gente, então é isso. Vamos. É uma semana bastante tensa que vai demandar de nós, como eu já disse, muita serenidade, muita calma, muita oração para que a gente não baixe a nossa vibração. E para você, eu desejo que essa semana seja de calma para todos nós, que a gente consiga realmente dar o nosso melhor, que a gente consiga manter a nossa vibração o mais elevado possível. E para você, eu agradeço mais uma vez que esteve aqui comigo até agora. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse conteúdo, curte esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal para você receber notificação todas as vezes que tiver uma novidade por aqui. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.